Neste momento de grande participação da comunidade acadêmica, o Departamento de Pesquisa da Faceres lançou sua primeira revista eletrônica, a Faceres Pesquisa. Sobre esse assunto, eu converso com a professora doutora Tamara Veiga Faria, coordenadora do CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa da Faceres, e também uma das editoras da revista. Tamara, o que é a revista e como surgiu essa iniciativa? Para falar um pouco da revista, a gente tem que pensar no nome da revista, né? Então, o próprio nome já traz Faceres Pesquisa. Então, é uma forma que nós encontramos de trazer as evidências que são os nossos resultados dentro da pesquisa. Então, a gente já tem que pensar que, quando a gente fala de uma pesquisa, a gente traz que as fases da pesquisa. Então, na nossa revista vai estar mostrando quais são os projetos que estão em andamento, quais aqueles que estão já, os estudos que estão na fase de coleta de dados e também as nossas publicações. A gente tem que partir, a revista tem como principal, né, objetivo trazer um ponto muito importante dentro de quem pensando nas pessoas que trabalham com pesquisa, os pesquisadores. A pesquisa traz, né, a gente tem que pensar que toda pesquisa, ideia de pesquisa, vai fazer com que a gente traga novas ideias dentro da instituição. Então, a pesquisa veio para tentar aprimorar a comunicação interna dentro da instituição, da Faceres, de ser o meio de divulgação interna do nosso trabalho, pensando que esse trabalho ele começa no desenvolvimento do projeto e termina lá na publicação. E aí a gente também vai ter a participação dos alunos e dos docentes. E aí, né, ela vai ser uma forma do aluno ou professor olhar e falar, olha, esse projeto está sendo desenvolvido, essa pesquisa trouxe esses resultados, e a partir daí a gente vai trazer novas ideias de pesquisa. Então, a gente conseguiu trazer uma ferramenta dentro da instituição que pudesse aprimorar a nossa comunicação e também trazer novas ferramentas para os próprios pesquisadores. Então, foi uma pesquisa pensada. A gente tem que considerar que não é uma revista, não é um periódico científico, né? A gente não vai publicar um artigo, mas a gente vai falar do que está em andamento, né, dentro da instituição, pensando inclusive das iniciações científicas, dos projetos regulares. Então, tudo vai estar ali na revista. Então, uma forma da gente trazer a comunicação, e nela vai trazer informações como o que a gente está fazendo de internacionalização dentro da instituição, o que a gente vai ter de comitês que são envolvidos no desenvolvimento da pesquisa, o que o aluno precisa saber, o que ele tem de evento, como que ele pode participar de eventos externos através de produções científicas, né? Então, o objetivo e o surgimento da pesquisa dessa revista veio inclusive para poder trazer ali, né, tentar aprimorar a cada vez mais o nosso trabalho e trazer ali nossa evidência. E isso é o que está acontecendo na pesquisa. E aqui na Faceres, o Departamento de Pesquisa vive um momento de expansão, né? São mais de 380 alunos participando de pelo menos um ou mais projetos de pesquisa. E eu queria saber que isso é retratado na revista e também ajuda a despertar. Quem ainda não pensou em fazer uma pesquisa, a revista traz isso, né? Despertar num aluno, até mesmo no professor, de poder desenvolver um projeto de pesquisa. A gente tem que pensar, né, que a gente tem, quando a gente trabalha em pesquisa, né, hoje nós já temos dentro da Faceres uma história para a pesquisa. Então, a pesquisa começou e hoje a gente consegue ver que é uma evolução, e uma evolução que a gente pode trazer de crescimento. Tanto que fala isso pelos nossos números, né? Então, quando a gente fala que nós temos hoje, né, mais de 380 alunos envolvidos com iniciação científica ou com algum projeto dentro da pesquisa, isso mostra que a gente está numa fase de crescimento. Então, a revista vem para consolidar e mostrar que dentro da instituição nós temos a pesquisa, o departamento que oferece todos esses recursos. Então, a revista ela traz toda uma abordagem do que a gente tem, inclusive informações de comitê de ética, o que o professor, né, o pesquisador tem que saber para poder fazer pesquisa. Então, a gente está trazendo mesmo para trazer evidência de uma inovação dentro da instituição, para que a gente tenha, né, mais uma ferramenta, como eu mencionei agora há pouco, para poder auxiliar o pesquisador e divulgar tudo o que está sendo feito na instituição. Então, não é uma divulgação científica de um periódico, mas é uma
comunicação que vai fazer com que a gente, né, traça novas ideias e estimule cada vez mais a participação dos professores e também dos alunos. Tamara, além do lançamento da revista, foi também apresentado a toda a comunidade da Faceres o CIP, né, que é o Comitê de Integridade em Pesquisa e Propriedade Intelectual. Queria saber qual que é a diferença do CIP para o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, e o que as pessoas podem esperar desse comitê. Então, vamos voltar. A revista, quando a gente fala da revista, ela tem os espaços, né? Ela vai ter já uma edição, né? Nessa edição, a gente vai seguir é uma revista semestral, né? E aí, a gente já tem um formato para essa revista. Na revista vai ter o cantinho ali do CEP, né? E o cantinho do CIP. Então, vamos distinguir primeiro o CEP. O que é o CEP? O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa. Nós temos na instituição desde 2016, e esse Comitê de Ética em Pesquisa, ele é vinculado à nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP. Esse CEP tem como função, ele é formado por pessoas, que é um órgão colegiado, então tem representantes da comunidade e tem pesquisadores, eu tenho médicos, eu tenho enfermeiros, tenho biólogos, né? Então a gente tem vários profissionais que vão fazer análise ética desses protocolos. Para analisar eticamente, a gente já segue algumas resoluções. Então, o que eu estou avaliando? Estou avaliando a segurança do participante de pesquisa. Essa avaliação vai ser de protocolos, que nós chamamos, são os projetos de pesquisa, que são os de forma direta, né, que tem ligado diretamente ao participante, e aqueles de forma indireta. Vou dar o exemplo. Quando a gente fala do direto, é quando eu vou fazer uma entrevista com o participante. Então, eu vou chegar e falar, olha, esse é um questionário, o senhor aceita participar, tem um termo de consentimento. Então, tem alguns processos. Esses protocolos vêm para análise do Comitê de Ética. E também vem aqueles que vêm de uma forma indireta. O que significa isso? Olha, eu não vou ter contato direto com o meu participante, mas eu vou avaliar o prontuário dele. Eu também vou estar avaliando dentro do Comitê de Ética esses protocolos. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa está avaliando, o próprio nome diz, é a ética. Eu posso realizar, essa pesquisa vai interferir na segurança do participante? Isso é que o Comitê de Ética avalia. Quando a gente fala do CIP, a gente tem que pensar que nós consideramos dentro da instituição, né, como eu mencionei, a gente já tem uma evolução, né, da pesquisa, e a gente tem um princípio. Então, não tem como a gente fugir da questão ética, e não tem como a gente fugir das boas práticas clínicas, né, boas práticas em pesquisa, e também, como a gente fala do CIP. O CIP, então, vamos desmembrar. Quando a gente fala de Comitê de Integridade da Pesquisa, então, são condutas que o pesquisador deve seguir, regras, para que a gente tenha a integridade da pesquisa, ou seja, para que garantir que essa pesquisa vai ter um resultado, que é um resultado verídico, mais próximo do que realmente tem que ser. Né? Porque a gente tem que zelar muito no meio científico pela veracidade, mas para que ela seja realmente uma pesquisa que está mostrando a realidade. A gente tem pesquisas, inclusive, que vai falar de opções terapêuticas. Né? Então, eu tenho que garantir que essa avaliação dentro da pesquisa vai ter um resultado efetivo depois no final e que vai ser confiável. Né? Então, isso a gente tem que, depois, na hora que for publicado, a gente tem que ter todo esse zelo. E aí, então, integridade, a pesquisa. E a gente está falando também de propriedade intelectual. A propriedade intelectual faz parte desse pacotinho inicial que a gente tem. E esse pacotinho no sentido de trazer que a ideia de quem está fazendo a pesquisa, então você vai entrar como um autor, porque você teve ideia. Será que você que desenvolveu um material, que seja lá, né, um material que foi feito durante uma disciplina, né, que traz ali um conteúdo, foi desenvolvido um material, quem é que vai fazer parte da autoria? Né? É quem desenvolveu, é quem está ali como professor. Né? Então, a gente tem várias situações que não vai ser só dentro da pesquisa, mas situações que vai garantir que a propriedade intelectual significa o quê? Que quem está fazendo é quem está tendo ali o mérito pelo produto que está sendo desenvolvido, sendo ele um artigo científico, ou seja, um manual, que seja qualquer outro, né, instrumento ali, que é uma produção científica que a gente teria dentro da instituição. Então, essas duas diferenças trazem, que são da Comitê de Ética e do CIP, forma ali o que a gente precisa, junto com as boas práticas em pesquisa, forma o que a gente precisa para poder alavancar cada vez mais, que eu chamo isso como se fosse a base mesmo de qualquer, né, desenvolvimento aí dentro da pesquisa. Perfeito, Tamara. Eu agradeço a sua participação
E eu também converso com a coordenadora do Departamento de Pesquisa da Faceres, professora doutora Thalita Valentino. Thalita, depois de toda essa explicação da professora Tamara, né, toda essa contextualização sobre a revista eletrônica, sobre o Departamento de Pesquisa, os alunos, professores, toda a comunidade acadêmica que está participando tão fortemente da parte de pesquisa na Faceres, o que eles podem esperar daqui em diante agora desse departamento de projetos, de inspirações aí para quem está querendo entrar ou seguir nessa área? Então, o departamento de pesquisa ele está em crescimento, é um crescimento não só de estrutura física, mas também de recursos humanos, e com isso possibilita o crescimento cada vez mais, né, da participação de alunos, da participação do corpo docente em desenvolvimento de projetos de pesquisas, em projetos regulares científicos. Então, o que a gente pode esperar, né, daqui para frente? Cada vez mais a atribuição e a participação dos alunos, dos docentes também nos projetos de pesquisa. A gente acredita também que com isso vai ter uma extensão, uma expansão das linhas de pesquisas e as áreas que possam estar sendo envolvidas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. A participação em estudos, independente do tipo de desenho de estudo, mas uma participação que venha a trazer mudanças na prática clínica, em todo o desenvolvimento científico dos alunos e também do corpo docente. A mentoria, né, vai ser ampliada, além disso também a orientação. Com isso, a gente consegue possibilitar com que pesquisas científicas também sejam desenvolvidas, envolvendo cada vez mais recursos tecnológicos e técnicos e habilidades que competem à utilização desse tipo de recursos e tecnologias em pesquisa científica. Thalita, muito obrigada. Bom, quem quiser conferir a revista eletrônica Faceres Pesquisa, é só acessar o site da Faceres, faceres.com.br, que pode encontrar e conhecer um pouquinho da revista. Gabriela Ribeiro para o Faceres Notícias.